vai para o octógono. Ou não, né? O octógono é só o do... É interessante você falar isso, porque essa semana eu vi uma entrevista da Sheila Gracie, que é que escreveu o livro do Carlos Gracie, e ela diz na entrevista que o jiu-jitsu, o jiu-jitsu ele não é muito conhecido, né, por ter essas práticas do do, né, que estão mais associadas ao judô, por exemplo. Sim. Por ser mais prático e tal, até pelo vale tudo. Mas ela diz que, na entrevista, que o jiu-jitsu perdeu muito por abandonar essas práticas, que, segundo ela, o Carlos Gracie sempre teve, né? Que sempre colocou, que a partir de um momento da história isso foi abandonado, gerando algumas consequências ruins, né? Como, por exemplo, palavras dela, né? O jiu-jitsu ficou muito associado nos anos 90 a gangues, né? Isso. O pitbull, né? O pitbull e tal. E interessante que muitas figuras-chave do jiu-jitsu atualmente começam a voltar para esse lado. Tem até aquele livro, né? Que é a nutrição dos Gracie, como que é? Eu esqueci o título. Tem a Dieta Gracie. A Dieta Gracie. E quando você lê esse livro, e aí tem toda uma abordagem histórica deles comentando, você vê que a própria preocupação com a dieta tinha uma questão de espiritualidade ali, né, que foi deixado de lado. E isso nos leva, por exemplo, ao sistema, né? Que o sistema ele tem uma ênfase bem grande nesse aspecto, né, da prática marcial. E muitas vezes é muito criticado por conta disso, né? Isso é muito interessante. E você acha que isso que não leva a outra questão, você acha que há uma contradição entre essa espiritualidade? Você já respondeu parte dessa pergunta quando você falou do Bushido e do Do, mas hoje em dia, né, você acha que há uma contradição entre você ser uma pessoa espiritualizada, você buscar a paz e você treinar artes marciais, você treinar para a violência, né, você lutar, enfim, tem alguma contradição? Só voltando quando eu estava falando, né, do bojo das artes marciais, a defesa pessoal também entra aí, né? A competição, a filosofia, a prática física e a defesa pessoal. Então, são diferentes aspectos. Com relação aí à espiritualidade e ser contraditório aos treinos, né, ou às práticas marciais, eu não acho, né? Eu acho que, assim, quem pratica pode ou não buscar essa espiritualidade. Então, é como se você vê uma pessoa treinando e ela treina, né, com um certo, vamos dizer assim, com vigor a mais, né? Sem se preocupar com o próximo. Às vezes o cara é competitivo. O negócio dele é o esporte. Ele pode pensar que ele está, né, e quem sabe em algum momento ele não desperte para uma espiritualidade, porque, né, como eu comentei lá no começo, você tinha pessoas bem rústicas, né, e aí que eram lapidadas. Muitas vezes a pessoa entra para a prática da arte marcial pensando muito mais nessa questão do combate, né, de ser melhor que o outro, e ao longo do percurso vai percebendo que isso não é o caminho e começa, né, aí a gente entende a espiritualidade, e começa a ser mais ter mais compaixão ou empatia com o outro, né? E acho que isso é a espiritualidade, né? É uma das formas de se manifestar a espiritualidade. Então não acho que seja contraditório. Muitas vezes, né, isso durante o tempo eu pesquisei, porque o pessoal via essas lutas como MMA e tal, e falava que era violento, né? Aí eu fui atrás, pensando, e eu cheguei à conclusão que, na verdade, não é violento, né? É agressivo. Isso sim, é agressivo. Mas não é violento porque o termo violência, ele traz consigo a ideia de que um não quer, né? Então ele é violentado,
é tirado algo dele ou é imposto algo a ele que não é o que ele queria. E ali Mas os dois estão concordando, né? Os dois ali concordam com o que vai acontecer. Né? Que tem regras, né? Isso. Não, e mesmo que não tenha regras, que seja o bom e velho vale tudo, né? Uhum. Não que eu goste, mas bom e velho no sentido só da expressão. Uhum. Vamos falar que o vale tudo, os dois estavam lá sabendo o que podia acontecer, ou os duelos que aconteciam, né? Isso tanto na esgrima europeia, quanto lá nas artes, né, os samurais, ou os embates entre os mestres Kung Fu, se até a morte, mas se os dois estão ali e conscientes disso, não tem... eu não acredito que seja algo violento, e muito menos hoje em dia, quando você tem um monte de regras para evitar algo, né, uma fatalidade, essas coisas, os dois estão lá, sabem o que pode acontecer e estão treinados para aquilo, né? É diferente você pegar alguém que está passando na rua, joga lá no octógono e traz o campeão mundial e fala, vocês dois vão lutar. Isso não é justo. Isso é interessante porque, por exemplo, no sistema, né, não temos competições, né, pelo menos na linha, né, do Vladimir e do Riábico. E eles dizem que, assim, um dos motivos pelos quais eles não entram em competição, ou não, enfim, eles não proíbem, né, mas eles não incentivam a competição entre seus alunos e professores, é de que você usar artes marciais, né, usar a luta para competir, você estimularia o ego, né, e outro orgulho. E é diferente de quando você usa arte marcial para proteger a si, a sua família, ou ao próximo, ou ao seu país, né? Que você estaria estimulando. Quer dizer, o verdadeiro guerreiro não lutaria por orgulho, né? Ou por ganância, enfim. Né? Isso é muito interessante porque você tem vários estudos que dizem que o estresse pós-traumático, por exemplo, dos soldados, está muito ligado à falta de sentido que eles veem no que eles estão fazendo. Né? Quer dizer, porque ser violento, você matar pessoas, bater em pessoas, não é algo que faz bem psicologicamente para as pessoas. Né? Então, é muito interessante essa divisão. Quer dizer, muitos soldados, né, principalmente ocidentais, né, que o cara ele vai para a guerra com 20 anos de idade, né? Ele não é preparado... Ou menos, né? Ou menos. Ele não é preparado a vida toda para a guerra, né? Aquilo não faz parte. Depois ele tem dificuldade em viver a vida normalmente. Né? E aí você pega países como a própria Rússia, ou outros que têm uma tradição de, às vezes, desde criança a pessoa já... Né, e luta pela pátria, né? Isso a gente pode discutir. Algo maior, né? Mas ele está lutando por algo maior, né? Não é só por dinheiro ou por fama. Né? Você tem uma ocorrência menor de estresse pós-traumático. Né? É interessante essa relação, né? Quer dizer, de novo a gente volta que isso seria uma proteção psíquica, né? Contra uma série de problemas mentais. Né? E eu diria que esses soldados, sim, foram violentados, né? Porque eles foram mandados, muitas vezes, sem ter ideia do que aconteceu, sem estarem preparados, e a hora que chega lá, às vezes, eles veem coisas ou fazem coisas que não é o que eles queriam, né? Eles são obrigados a fazer, e aí gera esse trauma, que depois é difícil de lidar, né? Tem o Dave Grossman, né, que escreveu um livro On Combat, né, ele diz que os soldados, é incrível, ele fez um estudo com os soldados americanos, né, pelo menos, mas ele diz que a maioria dos soldados não atira para matar, que eles erram, né, que há uma ocorrência muito grande de erros, né, assim, que o cara ele vai lá para a guerra, ele tá armado, mas ele não quer matar, na verdade. Né? E é interessante essa humanização, né, que eu acho bem interessante no sistema, né? Que o Riábico fala bastante disso, o Vladimir fala bastante disso, e muitas vezes é visto como, mas como assim? Né? Mas é um freio interessante, né? Porque se você tem uma pessoa apenas para matar, para bater na outra, sem dar nenhuma
proteção justificativa. Então, aí sim, você cria uma pessoa violenta, Uhum. né? Porque ela não mede esforços para ter ou conquistar aquele objetivo dela, né? E que é diferente de você ter uma pessoa que é agressiva, né? Porque um soldado tem que ser tanto quanto agressivo. Se ele não for, não adianta, né? Mas que tem um discernimento com relação né? E aí precisa ter uma tranquilidade, e aí onde entra outra parte da espiritualidade que se tanto fala, mas que né, historicamente os guerreiros tinham a parte de meditação, né? Porque você tem que conseguir manter um nível de tranquilidade para você ter discernimento à situação e optar pelo que você acha melhor aí dentro dos critérios ali de cada cultura também, né? Mas eu acho que é até por isso que depois a gente vê tantos guerreiros se aproximando ou da filosofia ou da religião, mas da religião também como forma de filosofia, né? Esse pensamento de ver o próximo com empatia, né? Porque mais também, do que fanatismo religioso. Isso que eu ia falar, né? Também tem um lado negativo de muitas vezes a pessoa encontrar na religião uma forma de dar vazão aos próprios preconceitos, né? E virar um fanatismo, uma seita, né? Alguma coisa sectária. Quer dizer, algo que é para libertar a pessoa e aproximar as pessoas. Serve para manipular, né? Isso. Você manipula para o seu objetivo, que também aconteceu, e aí, historicamente a gente sabe que isso pode ter acontecido de forma política, forma religiosa e outras, né? Mas você molda, e aí acho que é interessante aquela ideia lá dos samurais em época de paz, você tem que tornar, né, o cara mais intelectualizado para ter esse discernimento, que é o que não acontece em épocas de paz. Muitos povos, né, eles pegaram e falaram, em época de paz, vamos moldar mais soldado, né, que matador, mais sociopata, mais violência, né? Acho que é muito difícil, não é difícil, mas encontrar o equilíbrio, ver esse equilíbrio nas diferentes culturas é difícil, né? Porque muitas vezes ele foi usado ou para amansar, né, o gado, pensando na grande massa, ou para estimular essa grande massa à violência, né? Quando, na verdade, a ideia... E aí também a diferença entre um guerreiro e um soldado, né? O guerreiro é aquele que conseguiu atingir um certo nível de espiritualidade pensando nesse discernimento de ação, né? Qual a melhor ação naquele momento, que eu vejo, né, que está muito atrelado ao que o sistema prega. Quando eles falam espiritualidade,